Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Sentando e cantando em o meu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Eles merecem as nossas palmas, sim ou não? Bem forte para Jesus e para Nossa Senhora. Amém. Glória a Deus. Então, uma alegria imensa estar aqui na comunidade Sacramento de Amor e encontrar vocês aqui nessa noite, para que nós possamos nos alimentar da palavra do Senhor, receber uma infusão deste Espírito Santo e adorar a Jesus. É muito bom, sim ou não? Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Pablo Soares. Eu tenho 32 anos. Eu sou de Sete Lagoas. Sou fundador da comunidade missionária Avivando Altares, juntamente com a minha esposa, a Lorena, que também é missionária. Nós somos pais de 5 meninos: Cauã, Elias, Josué, Natan e Matias. E esta obra não pode parar. A nossa comunidade tem como carisma nos consumir de zelo pelo Senhor, pela igreja e pelas almas, reconstruindo o altar de Deus no coração dos homens. É a frase que define o nosso carisma, o nosso chamado, que é um carisma mesmo de reparação, carisma de adoração, e também de levar os homens, as mulheres a entenderem a sua alma como o lugar onde Deus deseja ser adorado exclusivamente. Amém? Quem trouxe a sua Bíblia, abra em João, no capítulo 4, versículo 24. João 4, versículo 24. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A palavra do Senhor nos diz: Deus é Espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Novamente este versículo. Deus é Espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Palavra da salvação. Aplauda a poderosa palavra de Deus. Amém, glória a Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender, e isso tem que ficar muito gravado no nosso coração, quando nós falamos a respeito de adoração, é que a adoração não é uma necessidade de Deus. A adoração não é uma carência de Deus. E eu digo para você que se Deus carecesse de adoração, se Deus precisasse de adoração, essa não seria a nossa. Porque a nossa adoração é imperfeita. A nossa adoração, ela é cheia de problemas. A nossa adoração, ela é cheia de interferência. Às vezes o sinal que nós conectamos aqui na terra adorando a Deus,
custa a chegar no céu, custa a passar do teto, porque a nossa adoração é uma adoração ainda, meus irmãos, muito fragmentada e misturada com os nossos interesses, misturada com as nossas carnalidades, misturada com as nossas vontades, com as nossas mesquinharias. Existe adoração mais perfeita do que a nossa, existe adoração mais absoluta do que a nossa. O Senhor recebe no céu a adoração de toda a corte celeste, seres completamente puros, imaculados, espirituais, que adoram a Deus no céu. E aí você pode perguntar, Pablo, se a adoração não é uma necessidade de Deus, por que Deus nos pede adoração? Por que Deus pede que nós o adoremos? E aí nós precisamos compreender, meus irmãos, que aquilo que Deus pede para nós, e nós achamos que é para Ele, na verdade é para nós mesmos. Qualquer coisa que Deus te pedir, e você achar que você está oferecendo a Deus alguma coisa, você está muito enganado. Na verdade, nós somos infinitamente necessitados de Deus. E qualquer coisa que Deus nos pedir, na verdade Ele está nos dando o dom de, na nossa miséria, oferecer algo a Ele, que é um ser absoluto e supremo. Por isso não existe glória humana nenhuma em nós entregarmos a nossa vida para Deus. É só nós lembrarmos que a nossa vida veio dele. E que quando nós dizemos assim, eu deixei tudo para seguir Jesus, eu larguei tudo para seguir Jesus, na verdade nós estamos dizendo que tudo que nós tínhamos não era Ele. E agora que nós deixamos todas essas coisas para seguir a Ele, nós estamos voltando ao plano original. Aquilo que nós somos feitos, porque nós somos feitos para Ele, para o louvor da sua glória. Portanto, a adoração, ela não é uma necessidade de Deus, mas é uma necessidade nossa para que nós sejamos perfeitos. Porque a palavra do Senhor nos ordena ser perfeito como Ele é perfeito. E aí, quando nós nos deparamos com esta palavra, nós nos deparamos também com um problema. Porque nós olhamos para nós e pensamos, como que eu vou ser perfeito como Deus é perfeito? Mas a questão aqui não é atingir a perfeição de Deus, mas é ser perfeito para Ele como Ele é perfeito para nós. E aí nós precisamos entender o que é a perfeição. Porque nós confundimos perfeição com a ausência de defeitos. E a perfeição não é a ausência dos defeitos. A perfeição é desempenhar o papel pelo qual nós somos feitos. Por exemplo, para que serve uma caneta? Hein? Para que serve uma caneta? A caneta serve para escrever. Você vai pegar essa caneta, você tem a intenção de usá-la para escrever alguma coisa. Mas e aí, se esta caneta aqui, ela se encontra quebrada, trincada? Se essa caneta ela se encontra sem a sua tampa está perdida. Essa caneta é perfeita? Sim ou não? Por que não? Para que a caneta foi feita? Então por que ela não é perfeita só porque ela está trincada, só porque ela está sem tampa, se o objetivo é que ela... Você entende que a diferença entre perfeição e não ter defeito? Se
Se esta caneta foi feita para escrever e ela cumpre o papel pelo qual ela foi feita, ela pode estar quebrada, ela pode estar trincada, ela pode estar sem tampa, mas ela vai cumprir a sua função original. Por isso, quando Deus pede que nós sejamos perfeitos como Ele é perfeito, Deus não está dizendo que você não vai ter erro nenhum. Deus não está dizendo que você não vai ter ferida. Deus não está dizendo que você não vai ter trauma, que você não vai ter defeito. Mas Deus está dizendo para você que na sua caminhada espiritual, você é perfeito quando você orienta a tua vida para buscar a presença dEle. Porque você foi feito para Ele. Quando a tua vida segue a direção de buscar ao Senhor, de desejar pelo Senhor, quando a tua vida de fato é para a glória dEle, você está cumprindo o papel pelo qual você foi feito. Você foi feito para o Senhor. A cada passo que você dá em direção a Ele, você está sendo perfeito. É um caminho de perfeição. É o caminho de alguém que retorna para o seu Criador. Por isso, a adoração é um dom, é uma dádiva que Deus nos oferece para que nós possamos alcançar a plena perfeição. Portanto, não existe nada mais perfeito que você faça nessa terra como adorar o Senhor. Não existe momento mais sublime, mais perfeito neste mundo do que este, quando você se prostra diante da presença dEle e o adora. Quando você faz isso, você pode ter certeza absoluta que o Senhor está te concedendo a viver aqui na terra aquilo que acontece no céu. Porque no céu acontece adoração. Porque no céu os anjos o adoram, os santos o adoram. E a perfeição consiste em adorar o Senhor. Nisso consiste a nossa perfeição. E sabe, meus irmãos, o nosso Deus, Ele que é pura misericórdia e amor, Ele nos concede a graça de adorar a Ele, que é uma necessidade nossa, como se isso fosse uma necessidade dEle. E assim o Senhor, no seu profundo amor e humildade, Ele nos permite dar a Ele algo, ofertar a Ele algo. Porque se nós entendemos que tudo é dEle, que tudo pertence a Ele, qual que é o conceito de dar a Deus adoração? O mais correto seria devolver. Mas Ele nos permite oferecê-lo. Ele nos permite dar a Ele algo. E é por isso que quando nós encontramos nesta palavra, e dentro do contexto dessa palavra você bem conhece a samaritana no poço de Jacó, aquela mulher que era profundamente sedenta, e depois nós vamos descobrir que a sede dela nada tinha a ver com a água que ela foi buscar no poço. Ela tinha uma sede muito mais profunda do que a água que ela foi buscar no poço. Mas apesar dela ser tão sedenta e dela ser tão indigna da presença de Jesus, é Ele que se apresenta diante dela como necessitado dela. É Ele a quem pede de beber. É Ele a quem puxa assunto. É Ele que se aproxima, senta ali na beira daquele poço e fica esperando que ela chegasse. E quando ela chega, não dirige para Ele a palavra, não olha para Ele, evita contato visual com Ele, mas Ele chama a sua atenção. E sendo ela que tem sede, é Ele que pede ela água.
é o mesmo que o Senhor faz conosco. Às vezes a gente vai na igreja achando que está fazendo um favor para Deus. Às vezes a gente reza achando que nós estamos acumulando crédito com Deus. Às vezes a gente faz penitências, mortificações, achando que assim nós estamos acumulando bônus, bonificações com Deus. Quando na verdade, meus irmãos, a sede é toda nossa. A necessidade é toda nossa. Mas Ele, como um Deus apaixonado, não se põe reservas ao dizer para nós: dá-me de beber. Apesar de que a minha água é muito melhor, apesar de que eu tenho água viva, e a água que eu dou se torna em você um manancial de vida eterna, eu me coloco diante de você e te peço que você me dê dessa água que você tem. A adoração, meus irmãos, é isso. É o encontro de duas sedes. A adoração precisa ser este encontro de duas sedes. Um Deus sedento de nós e nós somos sedentos dele. E quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando nós o adoramos, naquele momento Ele está nos saciando, saciando uma sede da nossa alma, saciando uma sede do nosso interior, sede que nós não sabíamos que tinha, mas nós estávamos buscando saciar em outras coisas. À medida que nós o adoramos, o nosso coração vai reconhecendo quem Ele é. A nossa alma vai sendo saciada nele. Por isso existe um perigo muito grande, um risco muito grande que acomete aqueles que adoram o Senhor. É o perigo de só querer fazer isso. Porque à medida que você vai adorando e você vai estando na presença de Jesus, a sua alma vai compreendendo que só Ele pode saciar a sua sede. Como aquela mulher no poço de Jacó compreendeu isso. Ela que foi no fundo do poço buscar água. Ela que estava buscando saciar a sua sede com aquilo que tinha no fundo do poço. E quantas pessoas têm ido no fundo do poço para saciar uma sede? Quantas pessoas têm buscado lá no fundo do poço saciar a alma? E aí, meus irmãos, é tão lindo que Jesus, no seu diálogo com esta mulher, Ele vai desvendando ela. Ele vai fazendo toda a realidade dela vir diante dos olhos dela. Porque Ele já sabia qual sede que ela tinha e ela não sabia. Mas aquele encontro com Jesus, aquele momento com Jesus, aquele diálogo com Ele, que é uma verdadeira adoração, embora ela não soubesse plenamente diante de quem ela estava, nesse colóquio com Jesus, ela revela a sede mais profunda do seu coração. A Bíblia diz que quando Jesus manda ela chamar o seu marido, e ela diz que não tinha marido, e Jesus diz: você agora disse a verdade, você teve 5, o que tem agora não é seu. Neste momento, ela diz: eu vejo que tu és um profeta. E quando ela tem este primeiro entendimento a respeito da pessoa de Jesus, quando ela percebe que não é um homem qualquer que está diante dela, mas um homem de Deus, um profeta,
esse é o entendimento que ela conseguiu ter. Neste momento, meus irmãos, nós podemos imaginar o que você perguntaria se você soubesse que estava diante de uma pessoa que é um profeta, que pode revelar o seu futuro e o seu passado, que pode responder todas as suas perguntas, que pode te conceder todas as suas curas, que pode te dar os seus milagres. Quanta coisa talvez nós pediríamos a este profeta. Mas para esta mulher só tinha uma coisa importante. Ela pergunta: onde devo adorar? Entende? É o momento da vida dela. É o momento que finalmente ela encontrou alguém que pode responder tudo. Com certeza ela tinha muitas questões na sua alma que precisavam de respostas. Mas ela entendeu que se ele respondesse somente isso, já seria o suficiente para ela. Ela não precisaria das outras respostas. As outras necessidades eram muito menores do que a necessidade que ela tinha de adorar o Senhor. De tal modo que quando ela percebe que ela está na presença do próprio Senhor, ela esquece o cântaro que foi buscar água no poço e se torna totalmente saciada apenas pela presença dele. Só de ter estado na presença dele, só de ter falado com ele, aquela mulher planificada de alegria, de felicidade e de desejo de anunciar para outros o encontro que ela teve com o Senhor. Mas, meus irmãos, aquela mulher, ela poderia perguntar: por quê que o Messias, tão esperado pelos judeus e até pelos pagãos, veio se encontrar justamente comigo? Veio estar justamente comigo. Porque este foi um encontro exclusivo, gente, sim ou não? A Samaria estava toda lá. Mas Jesus se encontrou ali com ela, reservadamente. E neste encontro, é de se perguntar por que que ele quis se encontrar justo comigo. A resposta está nas próprias palavras de Jesus. No versículo 23, onde Jesus vai dizer: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E estes são os adoradores que o Pai deseja. Por que que o Senhor, com toda a Samaria lá, com outros caminhos que Jesus podia passar, ele se encontra exatamente com aquela mulher? Justamente, meus irmãos, porque o Pai, ele procura pelos seus adoradores. Eu quero que você saiba que Deus tem procurado por você. Você acha que você tem buscado a Deus, mas você não imagina o quanto Ele já tem te buscado. O quanto você deseja a Deus não é nada comparado à proporção que Deus te deseja.
Se você desejasse o Senhor, à medida que Ele te deseja, no mínimo você aceitaria morrer. Porque a proporção do desejo dele por nós foi morte de cruz. E o Pai tem nos procurado. O Pai tem nos buscado. Ele tem desejado os verdadeiros adoradores, se colocando assim como necessitado de nós. Perceba, é um Deus que não depende de nós para ser mais Deus, que a nossa adoração não é capaz de acrescentar nada nele, e que a nossa não adoração também não rouba nada dele. Adorando a Ele ou não adorando, Ele continua Deus. Mas é Ele quem nos busca, meus irmãos. Quem somos nós? Quem somos nós para que o Senhor nos busque, para que o Senhor nos procure, para que o Senhor nos deseje, para que Ele tenha sede de nós? E expresse essa sede na cruz. Quando Ele diz, eu tenho sede. Meus irmãos, será que Jesus, que se propôs a sofrer por nós todas as dores impostas pela cruz, Ele também não sofreria a sede? Ele que aceitou ser escarnecido, flagelado, humilhado, cuspido, blasfemado, levar aquela cruz sobre os ombros, ser pregado naquela cruz. Será que uma sede incomodaria Jesus a ponto dele pedir água? Suporto todas as dores e todos os desconfortos da cruz, mas eu estou com sede? É claro que não. Aquela sede que Jesus tinha na cruz era sede da minha e da tua vida. Aquela sede que Jesus tinha na cruz era sede do nosso amor. Era sede da nossa adoração. E o que nós somos capazes de ofertar para Ele? Fel e vinagre. É o que nós somos capazes de ofertar para Jesus. A amargura. Porque a nossa adoração é aquilo que nós podemos dar a Ele, meus irmãos. Nada se compara àquilo que Ele nos dá. Porque quando nós rasgamos o coração dEle, Ele nos oferece sangue e água. Ele nos oferece tudo. Para quem ofereceu para Ele fel e vinagre. Essa sede de Deus, essa sede que Ele tem de nós, não pode ficar sem resposta. Essa sede que o Senhor tem na cruz não pode ficar sem a resposta da nossa sede por Ele. A nossa vida precisa responder ao Senhor. Nós precisamos respondê-lo com a nossa adoração. E aí, meus irmãos, nós caímos numa miséria muito grande. Nos acostumamos com a presença de Jesus. Olha, você precisa rezar e pedir ao Espírito Santo esta graça
de que Ele jamais permita que você se acostume com a presença de Jesus. Que você jamais trate a presença de Jesus como algo corriqueiro e comum. Mas que de fato você entenda no seu espírito a grandeza desta presença. A Bíblia diz, tanto no livro de Samuel como no livro de Crônicas, que a arca da aliança do Senhor, que era o sinal maior da presença do Senhor no Antigo Testamento, ela ficou na casa de um homem chamado Obed-Edom por 3 meses. E depois, quando a arca foi transportada da casa de Obed-Edom, no meio do caminho, por eles terem colocado a arca da aliança sobre carro de boi, um dos bois que estavam levando aquela arca vacilou e quase a arca cai no chão. E a Bíblia diz que um homem chamado Uzá, ele correu e segurou a arca. E quando ele segurou a arca, ele caiu morto. E aí nós podemos pensar, por que caiu morto? Um homem que tentou segurar a arca para que a arca não caísse. A intenção dele era que a arca não caísse no chão, e como recompensa ele morre. Mas a verdade, meus irmãos, é aquela que Jesus revela para a samaritana. Precisa ser em espírito e em verdade. Uzá segurou a arca, não porque ele tinha zelo pela arca, mas porque ele tinha costume com a arca. Uzá segurou a arca porque o nome de Uzá significa força. E ele achava que a força dele poderia fazer algo por Deus. Uzá segurou a arca porque ele achou que a arca precisava dele. Uzá morreu porque ele tocou na arca de qualquer jeito. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não toque na presença do Senhor de qualquer jeito. Não venha para a presença do Senhor de qualquer jeito. E eu não estou dizendo para você a respeito de pecado. Eu estou falando para você sobre não reconhecer a presença de quem você está. Porque o seu pecado não afasta Deus de você. Há quem pense que sim. Mas, meus irmãos, se o nosso pecado afastasse Deus de nós, como que Ele se aproximaria para nos trazer para perto dEle? Como Ele falaria com os pecadores? Falaria com a prostituta? Tocaria nos leprosos? Se o nosso pecado afastasse a presença de Deus de nós, como nós iríamos nos aproximar dEle para sermos salvos? Portanto, o nosso pecado não afasta Deus de nós. Mas o nosso desleixo
afasta o nosso coração do Senhor. Aqueles que já se acostumaram com a presença de Jesus, aqueles que já tratam a presença dele como um qualquer, aqueles que não dobram o seu coração em espírito de adoração e verdade, são como aqueles sacerdotes do templo, são como aqueles fariseus, os escribas. Porque nós já estamos acostumados com o sagrado, nós já estamos acostumados com o templo. Porque nós já estamos acostumados com aquilo que é de Deus e nós achamos até que nós estamos oferecendo algo para Ele, que nós estamos ajudando Deus em alguma coisa. Tem gente que acha que até o serviço dele é para ajudar Deus em alguma coisa. Assim como Uzá segurando a arca, tem gente segurando o ministério, tem gente segurando pastoral, achando que está ajudando Deus com suas próprias forças a fazer alguma coisa. O serviço que você presta na casa do Senhor é uma honra que Deus está te dando de ser útil em alguma coisa para Ele. E a palavra do Senhor ainda diz que depois da gente fazer alguma coisa, nós devemos olhar para nós e dizer: servos inúteis. Fizemos o que deveria ser feito. É uma honra que o Senhor nos concede de estar e de adorar. E não adorar de qualquer maneira, mas em espírito e em verdade. O que significa adorar em espírito? É adorar fora de tudo aquilo que é a nossa carne. É nós adorarmos o Senhor de fato abandonados nele. É adorarmos o Senhor de fato entregues totalmente a Ele. Adorar o Senhor em espírito, meus irmãos. Não é você vir para a presença do Santíssimo e desenrolar diante de Jesus uma lista dos seus problemas para explicar para Jesus o quanto está difícil ser você. Porque a nossa oração, a nossa adoração, muitas vezes nada mais é do que um lamento e uma murmuração. Isso não é espírito. Isso é carne. E o Senhor também diz que Ele procura adoradores em verdade. E é lindo isso, porque um adorador em verdade, ele é aquele que não fica maquiando a sua adoração. Porque Deus conhece estreitamente a nossa verdade. E adorar em verdade é adorar totalmente desvelado diante do Senhor. É adorar com a nossa verdade. É adorar com quem nós somos. E é por isso que aquela mulher diz que ela não tem marido. E Jesus diz: você disse a verdade. Aquela mulher era adoradora em espírito e em verdade. E Jesus ama essa verdade. Jesus ama quem adora em verdade. Deixa eu dizer para você uma coisa. Presta bem atenção para você não interpretar errado. Mas aquela pessoa que não pode comungar Jesus Eucarístico, porque é amaziado, e esta pessoa tendo consciência disso, ela não se aproxima do sacramento da Eucaristia. A alma dela dói porque ela não pode comungar.
Quando chega no momento da comunhão na Santa Missa, ela fica olhando todo mundo comungar. E ela diz, eu não posso. Como eu queria comungar Jesus. Como eu queria receber Jesus. Deixa eu dizer para você uma coisa. O Senhor está recebendo a sua adoração. Porque o Senhor está vendo um monte de gente na fila da comunhão. E está tudo certinho no papel. Está casado, confere. Mas nem sabe o que está recebendo. Nem sabe comungar. Nem sabe adorar a Jesus. E agrada muito mais você, a sua dor e a sua tristeza de não poder recebê-lo, do que quem podendo recebê-lo recebe de qualquer jeito. Isso é adorar em verdade. Não ficar maquiando diante de Deus quem nós somos. Procurando palavras rebuscadas para falar com o Senhor. Enquanto Ele está ouvindo a palavra que não sai da nossa boca. Enquanto Ele está enxergando dentro da nossa alma toda a nossa verdade. A nossa adoração precisa ser trazer diante do Senhor o nosso espírito e a nossa verdade. E adorar o Senhor com isso que nós somos. Adorar o Senhor com a nossa essência. Adorar o Senhor com a verdade do nosso coração. Rasgar diante dele a nossa vida. Como Jesus ama um coração rasgado. Como Jesus ama um coração que se abre, que se desvela diante dele. E é por isso que Jesus muitas vezes estava perto de pecadores, de pessoas indignas, mas porque sabiam que eram indignas, reconheciam que eram indignas, reconheciam que eram doentes, mas Jesus não ficava na presença daqueles que eram sumos sacerdotes, poderosos, grandes, que achavam que não precisavam, que achavam que eram perfeitos. E o Senhor tem buscado adoradores em espírito e em verdade. Porque o Senhor tem buscado a verdade do nosso coração. Esses dias um amigo meu me mostrou uma música que ele compôs e tinha uma letra tão forte na música. E ele dizia assim, eu tenho vergonha de cantar essa música. Porque eu fico pensando, como que eu compus uma música assim? Falando para Jesus de entregar meu tudo, de que eu só quero Jesus. Com tantos pecados que eu tenho, com tanta dificuldade que eu tenho de ser só de Jesus. Eu falava para ele, meus irmãos, que na verdade, muitas músicas que a gente canta, a nossa humanidade não é digna de cantar. Mas expressa algo que a nossa alma anseia viver. E quando nós cantamos isso que a nossa alma anseia viver, isso que é o desejo mais profundo do nosso ser, ainda que nas atitudes da nossa vida, na prática, nós ainda não conseguimos alcançar, a nossa alma, ela é sedenta por isso. Nessa noite nós vamos adorar a Jesus. E eu gostaria de fato que nós pudéssemos adorar Jesus em espírito e em verdade.
Deixa eu dizer para você, Jesus sabe de todos os seus problemas, viu? Jesus sabe das contas que você precisa pagar. Jesus sabe de quem está te dando trabalho lá na sua casa. Jesus sabe das enfermidades que você tem. Ele sabe de todos os seus problemas. Se dê a Jesus nessa noite. Se dê a Ele nesta adoração. E deixa Ele fazer o resto. Vamos receber Jesus. Eu vim para te adorar. Eu vim para te adorar. E o meu coração se alegra e se rende ao teu olhar. Cante para Ele: eu vim para te adorar. 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 O meu coração se alegra E o meu coração se alegra e se rende ao teu olhar. e se rende ao teu olhar, Senhor. Senhor, eu vim para te exaltar, Jesus. Eu vim para te exaltar. Eu vim para te exaltar. E o meu coração se alegra e se rende ao teu olhar, Senhor. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Está diante de nós Jesus, pão vivo descido do céu. Ele que escolheu fazer do pão e do vinho a matéria do seu corpo e sangue, deste sacramento. Para que assim Jesus pudesse se apresentar para nós e nos fazer compreender que a necessidade que nós temos dele, a necessidade que a nossa alma tem dele,
é como a necessidade que o nosso corpo tem do alimento. Não vivemos. Estaríamos totalmente fracos, doentes, débeis. E é este Deus que na sua presença sacia a fome da nossa alma. Se deixa tão acessível a nós. E eu quero convidar você, não sei se pode você se aproximar do altar, que você pudesse vir do seu lugar e vir para mais perto de Jesus. A palavra do Senhor diz que onde Jesus estava, as multidões cercavam e todos queriam estar perto de Jesus. Pode se aproximar do Senhor, porque é bom estar perto de Jesus. Porque nós queremos estar perto de Jesus e precisamos estar perto de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, meus irmãos, que todos queriam se aproximar, tocar em Jesus, estar com Jesus. E nós temos a graça de estarmos aqui diante da presença dEle e adorar o Senhor. Adore o Senhor agora com a tua verdade. Adore o Senhor com o teu coração. Adore o Senhor em espírito agora. Vai se despojando da sua carne, vai se despojando do véu, vai se despojando da distância entre você e o Senhor. Vai rompendo agora as barreiras da naturalidade, dos costumes, daquilo que é visível e superficial, e adentra agora no Espírito, para o adorar em Espírito, para adorar a Jesus com todo o teu ser, com a tua verdadeira essência, com quem de fato você é. Talvez você olha para a tua vida agora e você se vê tão cheio de pecados, você se vê tão afastado do Senhor. Talvez você diga: Senhor, eu não sinto mais nada. Senhor, eu estou me sentindo tão fraco. E o Senhor de fato te chamou por isso, e te buscou e te procurou por isso, porque Ele sabe que sem Ele você não sobrevive, sem Ele você não fica de pé, sem Ele você não consegue combater os combates que você precisa combater, as lutas que você precisa lutar. O segredo está aqui na adoração. Enquanto você vai derramando aquilo que você tem para saciar a sede que Deus tem de você, Ele vai derramando aquilo que Ele é, saciar a sede da tua alma, para saciar a sede do seu interior. Ó Jesus, nós te adoramos. Nós queremos te dar nessa noite todo o nosso amor, Jesus. Não somente aqui neste altar onde o Senhor se encontra, mas em todos os sacrários da terra. Sobretudo onde o Senhor se encontra mais abandonado. Sobretudo onde o Senhor
se encontra vilipendiado. Nós queremos, Senhor, adentrar agora o véu e unirmos agora, Senhor, aos santos, aos anjos que te adoram. Render a ti, Senhor, nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso clamor. Quebrar diante de ti, Senhor, os nossos vasos e derramar o nosso perfume, derramar a nossa adoração, derramar o nosso louvor, encher, Senhor, esta casa de adoração. Recebe, Jesus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor. Nós te damos a honra que lhe é devida, a glória que lhe é devida. Recebe, Jesus. Recebe, Jesus. A pequeneza, a fragilidade da nossa vida derramada aqui, Senhor, prostrada aqui, Senhor. O Senhor conhece todas as nossas misérias. O Senhor conhece todas as nossas imperfeições, os nossos desvios. Nós somos gratos nessa noite porque o Senhor tem nos procurado, o Senhor tem nos desejado e tem nos buscado, Senhor. Nós somos os teus adoradores. Ensina-nos a te adorar, Senhor. Gera no nosso coração sede, gera no nosso coração fome pela tua presença, uma necessidade, Senhor, que chega a doer o nosso físico, uma necessidade de estar contigo, que chega a doer o nosso coração, a apertar o nosso peito, a nos despertar na madrugada. Gera no nosso ser uma necessidade de adoração que fere o nosso coração. Uma sede, Senhor, de saciar a tua sede. Nós te damos a honra, a glória, Senhor, o louvor, Senhor. Eu vim para te adorar. Declare isso para Ele. Eu vim para te adorar. O meu coração se alegra. E o meu coração se alegra. E se rende ao teu olhar. E se rende ao teu olhar. Pega os teus braços para Ele e canta. Eu vim para te adorar. Eu vim para te adorar. Declare, eu vim para te adorar, meu Deus. Eu vim para Isso. te adorar. O meu coração se alegra. Meu coração se alegra. E se rende ao teu olhar. E se rende ao teu olhar. Eu vim para te adorar. Declare. Eu vim para te adorar. Eu vim para te adorar. Eu vim para te adorar. O meu coração se alegra. Meu coração se alegra. E se rende ao teu olhar, Senhor, Senhor.
apresentar diante de Jesus eucarístico, nos expor diante dele que se expõe a nós, rasgar o nosso coração e apresentar a ele sem reservas. Consagre agora o teu coração a Jesus eucarístico, da maneira que ele se encontre agora, da maneira que ele está. Consagre o seu coração a Jesus eucarístico. Consagre agora a tua vida a ele. Queime diante de Jesus como um incenso. Nós queremos, Jesus, te amar com intensidade de amor. Não tocar na tua presença de qualquer maneira, Senhor. Mas esta adoração é única. Este momento é único. Este momento que o Senhor nos dá o dom de nos derramar aqui é único. Sabe, existe muitas pessoas consagradas a Nossa Senhora. Agora muitas pessoas têm que se consagrar a São José. Mas eu sinto que o Senhor deseja também levantar uma adoração de oblatos do Santíssimo, de consagrados à Eucaristia, de almas que se tornem escravas da adoração, de almas que consagrem a sua vida a Jesus eucarístico, a adorar a Jesus e ser totos dele. Que o nosso coração, meus irmãos, queime por ele e deseje estar dentro do sacrário com ele. Rouba, Jesus, o nosso coração do peito. Arrebata para ti o nosso coração. Não nos permita, Senhor, esquecer da sua presença. Assim como o trigo precisou ser sepultado, triturado, para se tornar matéria eucarística. Assim como a uva precisou ser esmagada, pisada no lagar, para se tornar matéria eucarística. Não se adora a Jesus, não se torna alma eucarística sem também ser triturado, esmagado, sem também sermos quebrados, sem termos a coragem, meus irmãos, de sermos completamente quebrantados diante do Senhor. Para que o perfume da nossa adoração exale, o vaso tem que ser quebrado. Quebra agora diante de Jesus.
Quebra diante de Jesus agora. O teu orgulho, os teus pecados, rompa diante de Jesus. Flua em adoração diante dele. Erga os seus braços em direção ao Senhor. Flua em adoração diante de Jesus. Vai dizendo para Ele palavras de adoração. Vai declarando que Ele é santo. Vai declarando que Ele é poderoso, que Ele é digno. Não importa se você vai passar o resto dessa noite dizendo 1000 vezes que Ele é santo. Não importa se você só tem isso para dizer para Jesus, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso. Ei, as suas palavras são o que menos importa diante dEle. As suas palavras são o que menos importa na presença do Senhor. Elas não acrescentam nada em quem Ele é. Adore a Ele em espírito. Adore a Ele em verdade. Santo dos santos, poderoso, Deus grande, Deus tremendo. Tu és a vida das nossas almas, Senhor. A água viva que nos sacia, pão vivo do céu. Ó Cordeiro Santo, nós te adoramos, te exaltamos essa noite. Os anjos te adoram, os santos te adoram. Tronos, querubins, potestades, serafins, todas as milícias celestes, dominações. E o nosso coração, Jesus, sai do nosso peito e se prostra diante deste ostensório agora, para declarar, Senhor, que Tu és santo, que Tu és tudo para nós, tudo para nós, Senhor. Santo, 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 grande e poderoso. A Ti seja a glória, o louvor, a honra que lhe é devida, nós Te entregamos agora, Senhor. Seja exaltado, Jesus. Assuma o Teu lugar na nossa vida. Assuma o Teu lugar em nós. Assuma o trono do nosso coração, Senhor. Se até aqui Baal tem reinado em nosso coração, se o pecado tem assumido o Teu lugar, tudo isso cai por terra agora, é esmagado pelo peso da Tua glória agora, Senhor. Nós enchemos este lugar com a nossa adoração. Ore alabalacanda la sureira manás. Que suba a Ti o nosso louvor nessa noite. Santo, 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 santo. Alabador, alabanare. Shiri alabador, alabanar. Adentre o véu agora. Ultrapasse os limites agora da adoração. Ultrapasse os limites naturais. Ultrapasse as suas expectativas. Vai além na tua adoração. Vai além no teu clamor. Vai além no teu louvor nessa noite. Só temos a Ti, Jesus. Só desejamos a Ti, Senhor. Só pensamos em Ti agora, Senhor. Tu és a necessidade mais profunda da nossa alma, Senhor. Shiri alabadore alabari alabari aladiere. Shiri alabadore alabari alana. E alabadore alabari 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 alana. Shiri alanari alabanari alabari 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 alanari alabari alanari alabari Andori alanori alasiri alanari alaneri alanari alanari Shiri ala. Jesus está derramando em nós perfume eucarístico. Jesus está tornando as nossas almas agora brancas. Jesus está perfumando as nossas almas agora. A essência da Eucaristia, uma unção eucarística se derrama sobre o nosso ser agora, Senhor, orvalhando a nossa cabeça, derramando alabastro sobre nós, derramando agora óleo
de adoração sobre as nossas almas. Deixa a tua alma gemer diante dele. Deixa a tua alma clamar por ele. Como a corça bramindo pelas águas, assim a minha alma por ti suspira, Senhor. Deus da minha vida, quando é que eu te verei face a face, Senhor? Quando é que eu te verei sem o véu, Senhor? E olharei nos teus olhos, verei a tua face, Senhor. A minha alma anseia por ti, Senhor. Como a terra está sedenta pelas águas, como a terra precisa da água, a terra seca precisa da água, eu preciso de ti, Senhor. Ore ala baria la daria la siria la baria la daria la baria. Oh, ya la re. Siria la daria la baria la daria la ria la ria la ria la ria. Siria la baria la baria la ria la ria la ria la ria la ria la ria. Siria la daria la ria la baria. Enche, 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 Deus. Enche, enche esse lugar, Senhor. Enche esse lugar de adoração. Enche esse lugar com o perfume da adoração. Enche esse lugar com a tua glória, Senhor. Repousa sobre nós a tua nuvem, Senhor. Leva-nos ao Santo dos Santos. Leva-nos a este santíssimo lugar, Senhor. Nos tire da naturalidade, nos tire do ambiente natural, Senhor. Nos leve ao nível sobrenatural de adoração. Nós queremos entrar neste ostensório, Senhor. Nós queremos entrar aí, estar contigo, Senhor. Caber neste lugar, Senhor, onde o Senhor está. Nos dê acesso ao teu santuário. Nos dê acesso ao teu mistério nessa noite. Nos dê acesso ao teu segredo agora, Senhor. Sireira lado, sireira ladare, ore alabado, kirialadore aladaria. Gloria la bandoria, nera gloria la bando, cria la balanciri, cria tierra la bandoria la noria la si, Kadosh, 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 cria la noria la mare. Apaixona-nos, apaixona-nos por ti, pela tua presença.
saciar. Eu não vou parar até te encontrar. O meu coração me trouxe. Tenho sede, então vem me saciar. Rasgue o céu. Abre o mar. Mais uma vez. Rasgue o céu. Rasgue o céu. Abre o mar. Mais uma vez. Peça, rasgue o céu. Rasgue o céu. Abre o mar. Mais uma vez. Rasgue o céu. Abre o mar. Ergue os teus braços. Cante adorando o Santo. Tua glória enche esse. Eu não vou parar. Eu não vou parar de te adorar. Não vou parar de te adorar. Tua glória enche esse lugar. Eu não vou parar de te adorar. Não vou parar. A tua glória enche esse lugar. Eu não vou parar de te adorar. Não vou parar de te adorar. Tua glória enche esse lugar. Eu não vou parar de te adorar. Não vou. Tua glória, Deus. Tua glória enche esse lugar. Eu não vou parar de te adorar. Não vou parar de te adorar. Tua glória enche esse lugar. Eu não vou parar de te adorar. Não vou parar de te adorar. Tua glória enche esse lugar. Eu não vou parar de te adorar. Não vou parar de te adorar. Ori alabandorele. Adore, adore, adore o Senhor. Enche esse lugar. Eu não vou parar de te adorar. Não vou. Tua glória, vai. Tua glória. Canta pra Ele. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Vou parar. Tua glória enche esse lugar. Eu não vou parar de te adorar. Não vou. Adore, adore o Senhor. Ergue os teus braços em adoração. Eleva o teu corpo em adoração ao teu Deus. Adore o Senhor. Adore o Senhor com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é. Adore o Senhor com as tuas vitórias, com as tuas derrotas, com as tuas dores, com as tuas alegrias. Adore, adore o Senhor. E Ele levantou. Eu nasci pra adoração. Eu
neste momento você possa consagrar o teu coração a Jesus Eucarístico. Que você consagre o teu coração a Ele. Mas de tal modo, meus irmãos, que você entenda que você não se pertence. De tal maneira que você possa viver de fato uma vida eucarística. Viver para adorar ao Senhor. A história vai dizer que Santa Maria Madalena de Pazzi, uma monja carmelita, ela não podia escutar a palavra Eucaristia, porque ela entrava em êxtase. E todas as vezes que ela passava em frente à capela do Santíssimo, Jesus a raptava. E ela, em êxtase, era levada diretamente para o sacrário. E ela passava várias horas e até dias, totalmente estática. E as irmãs tentavam tirar ela do chão, mas ela estava colada no chão. E ela chamava isso de raptos. E dizia que Jesus a raptava. Uma alma eucarística é assim. Ela não se pertence. O Senhor nos raptou. E se você consagra o teu coração à adoração eucarística hoje, você vai sentir Jesus Eucarístico te chamando de madrugada. Jesus vai raptar o teu coração. Jesus vai levar você a uma fome, uma sede de adorá-lo, e só isso. Consagre a Jesus. Diga para Ele que você deseja ser um adorador. Diga para esse Deus que tem procurado, que Ele encontrou nesta noite. Este Deus que tem desejado, tem buscado. Seja você a querer ser encontrado por Ele. Esse Jesus sedento na cruz deseja receber o nosso amor. Obrigado, Jesus, pelo seu amor, pela tua presença. Obrigado por este momento, Senhor, por esta noite de adoração. Permaneça conosco, Senhor. Que nós possamos sair daqui dessa noite com mais desejo de adorar. Não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas a vontade de passar a noite inteira aqui. Essa fome e essa sede que o Senhor deseja que nossa alma tenha. Nós te desejamos, Jesus. Nós te queremos, Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós temos sede, Jesus.
Graças e louvores sejam dadas a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores sejam dadas a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores sejam dadas a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Volte o seu olhar para a imagem de Nossa Senhora e diga: ó Maria, Ó Maria, quanta alegria quanta alegria adorar Jesus na Eucaristia. adorar Jesus Mais na uma vez, ó Eucaristia. Maria, Ó Maria, quanta alegria quanta alegria receber Jesus na Eucaristia. receber Jesus na Eucaristia. Ó Maria, Ó Maria, quanta alegria quanta alegria amar Jesus na Eucaristia. amar Jesus na Eucaristia. E aplauda bem forte o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor inexplicável, incomparável. A Ele a glória, a Ele o louvor. Ele é, a Ele a glória, A Ele a glória, a Ele o louvor. Ele é, Ele é, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele o louvor. Ele é o Senhor, Ele é, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele o domínio. Aplauda Jesus! Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Fala assim: glória a Deus! Glória a Deus! O Senhor me visitou! Amém! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero confirmar essa moção sua final, onde o Senhor renovou o nosso desejo de adorá-lo. Quando você conduzia a adoração desde o princípio, eu tinha uma visão de que Satanás estava investindo pesado, tacando dardos inflamados. Essa era a visão mesmo, esse dardo que a gente brinca, Satanás jogando dardos sobre os filhos de Deus. Só que nós estávamos com uma túnica branca. E o discernimento que eu tive que essa túnica branca era a Eucaristia. O Senhor nos blindava nessa noite com a Eucaristia. Por isso é preciso buscá-lo na adoração, na Eucaristia, na Santa Missa, para que nós possamos continuar blindados por Ele, pela Eucaristia, de todo ataque maligno. Amém?